pessoal, tudo bem com vocês, queridos irmãos? Eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E já inicio agradecendo a todos vocês que colaboram com as nossas doações, de uma forma ou de outra, não é? Quem colabora com as nossas doações, eu entrego a espiritualidade maior, para que vá tirando cada karma de cada um. Nós estamos aqui, tristes ainda por esses todos acontecidos aí pelo Brasil afora e pelo mundo, pessoas invadindo escolas, inocentes, desencarnando, mas que na verdade é uma necessidade para quem não conhece a espiritualidade, quem não conhece a reencarnação, as leis da reencarnação. É muito difícil compreender esses fatos, A gente tenta sempre estar ali colocando uma pecinha, encaixando aqui e ali na questão da reencarnação, pessoal? Mas é complicado entender, É complicado entender, porque é um assunto muito complexo, Então também é difícil da gente explicar, porque muitos não vão entender esses fatos, Apesar que a gente vem aí falando em quase 1000 vídeos nessas questões da espiritualidade, estudando bioenergia, estudando geobiologia, estudando espiritualidade de todas as formas, mesmo assim é complicado. E são sobre as formas pensamento que nós vamos falar no vídeo de hoje, Sobre formas pensamento, como é que elas são criadas, como é que elas interferem na vida de cada um. Porque as formas de pensamento, pessoal, são criadas pelo nosso próprio campo mental inferior. Como eu já falei em outros vídeos, que eu sempre explico, uma vez que o nosso canal é um canal de estudo, nós não estamos aqui para ver vida de ninguém, nós não estamos aqui para tomar conta da vida de ninguém, como eu já falei, nós estamos aqui procurando melhorar espiritualmente. E se não tiver estudo, a gente não melhora espiritualmente, não é mesmo? A gente não melhora, a gente tem que ter estudo. Eu sei que é um passo pequeno, a cada dia, mas se a gente for adquirindo conhecimento, a gente vai colocando em prática esses estudos, sabe? É meio complicado, às vezes até a gente se pega, às vezes, entrando numa vibração baixa, porque nós estamos mergulhados neste mundo de vibrações baixas, mas a gente tem que fazer por onde? E nós vamos falar hoje de formas pensamentos, criações mentais por meio da matéria fluídica. A gente sabe que o nosso campo mental, ele é uma matéria fluídica, Ou seja, ele é maleável, A gente consegue manusear o nosso pensamento através dessa matéria fluídica, que na verdade é o nosso pensamento. Vocês já se pegaram vendo, sentindo que a gente pensa o dia inteiro? O dia inteiro a gente pensa até dormindo, porque o nosso espírito vai para o plano astral e vai pensar lá. A gente não deixa de pensar não, porque o pensamento, ele não é coisa do campo, do corpo físico. Vocês estão compreendendo? Ele é coisa do campo astral do nosso espírito. Portanto, mesmo dormindo a gente pensa, Vocês acham que ali nós não estamos pensando num sonho, conversando com alguém, A gente está pensando, não é mesmo? Então, essa forma de pensamento, ela pode se dar, ela pode se criar até com a gente dormindo. Então, nós vamos ver aqui, nesse estudo de hoje, aqui nós vamos ver as 3 classes de formas de pensamento. 3 classes de formas de pensamento, Ou seja, coisa que se forma através do nosso pensamento, certo? E o nosso pensamento, ele é o veículo que faz com que a gente forme essas criações. Então, a primeira classe dessas 3 do pensamento é aquele pensamento que adota a imagem do pensador. O pensamento que adota a imagem do pensador. A número 2 é aquele pensamento que adota a imagem de algum objeto material.
É o pensamento que adota a imagem de algum objeto material. E a número 3 é aquele pensamento que adota uma forma totalmente própria, expressando suas qualidades inerentes da matéria que atrai ao seu redor. Ou então, a primeira classe é aquela que adota a imagem do pensador. Então é o seguinte, nós estamos aqui tratando de um assunto que, para quem quer estudar e quer adquirir, que não é caro, o livro Formas Pensamento, Criações Mentais por meio de matéria fluídica, tá? Quem quiser adquirir o livro, ele é bom para quem estuda essas formas, né? Como nós estudamos aqui. Eu estudo diariamente as formas pensamento de uma pessoa que está conversando comigo ou de uma pessoa que eu estou fazendo tratamento. Então eu preciso trabalhar essas formas pensamento que foram analisadas lá na análise radestésica e espiritual, quando eu coloco que na parte astralina nós temos ali, foi apresentado na verdade, formas pensamento. Então, se ela se apresentou ali para aquela pessoa, para mim ver que aquela pessoa tem, para que eu veja, significa que essas formas de pensamento daquela pessoa analisada foi muito forte para poder eu ver, né? Nós vamos ver aqui. Quando um homem pensa em si em algum lugar distante ou deseja muito estar naquele lugar, ele cria uma forma pensamento, a sua imagem que aparece lá. Estão compreendendo? Forma o pensamento, tipo, ele pensa muito num lugar ou deseja muito que está num lugar. Então, aquela forma pensamento, ela vai estar lá. O meu pensamento vai estar lá. É lá que eu estarei. Vocês estão compreendendo? Então, cria uma forma pensamento e a imagem que eu vou criar aparece lá naquele lugar. Essa forma foi algumas vezes vista pelos outros e às vezes foi confundida com o corpo astral ou a manifestação da pessoa. Então, o clarividente que consegue ver uma forma pensamento num lugar, mas a pessoa não está lá, significa que o pensamento foi tão forte da pessoa estar naquele lugar que o clarividente viu. Até confundiu com o corpo astral da pessoa, olha só. Nesse caso, quem vê deve ser muito bom clarividente, na ocasião, para conseguir observar esse formato astral. Ou a forma pensamento deve ter uma força suficiente para se materializar, isto é, atrair para o seu redor, temporariamente, certa quantidade de matéria física. Porque a forma pensamento, na verdade, ela é uma forma de matéria física, não é? A pessoa está pensando muito no lugar, tem um clarividente muito bom naquele lugar, olha e vê aquela forma ali. Isso significa que ela não está vendo, muitas vezes está confundindo, né, com o corpo astral daquela pessoa. Mas não é, é que a forma pensamento é tão forte que ela consegue se materializar naquele lugar. O pensamento que gera uma forma dessas deve necessariamente ser forte e, portanto, emprega uma proporção maior da matéria do corpo mental. De modo que, embora a forma seja pequena e comprimida quando deixa o pensador, atrai ao seu redor uma quantidade considerável de matéria astral e costuma se expandir para um tamanho família antes de aparecer em seu destino. Estão compreendendo? Quando sai do pensador, ela é pequenininha, ela é densa, pequena, complexa, comprimida. Mas quando ela chega ao local que a pessoa estava pensando, vamos dizer aqui esse exemplo que nós estamos dando, do lugar, ela se expande de tal forma que ela fica num tamanho família, antes de aparecer lá naquele destino. Antes de aparecer lá naquele lugar, ela vai aumentando, e quando chega naquele destino, ela fica numa forma bem grande. A número 2, essa é a número 1. A número 2 é aquele pensamento que adota a imagem de algum objeto material.
Esse já é diferente. A primeira nós vimos que é a imagem do pensador, né? Que vai lá num lugar e pensa tão forte que ela sai pequenininha, mas ela vai lá no lugar e se transforma em uma coisa bem grande. Agora aqui é aquele pensamento que adota a imagem de um objeto. Olha que interessante, um objeto material. Quando um homem pensa em seu amigo, por exemplo, ele forma em seu corpo mental uma imagem minúscula daquela pessoa, que muitas vezes se exterioriza e flutua suspensa no ar diante dele. Da mesma forma, se ele pensar em uma sala, uma casa, uma paisagem, imagens minúsculas dessas coisas, são formadas no corpo mental e depois exteriorizadas. Então, tudo se forma no campo mental. Quando eu falo nos vídeos para vocês terem cuidado com os pensamentos, é por causa disso. Que tudo ali se cria no campo mental. Ele é o criador de tudo que a gente passa nessa vida. Isso também é verdade quando ele exercita a sua imaginação. Quando exercita a imaginação nada mais é que uma forma de pensamento, que a pessoa pensa muito e vai se formar, certo? Aquele pensamento, ele vai criar uma forma, né? Então, aqui o exemplo, o pintor que forma uma ideia de sua futura pintura, a desenvolve com a matéria de seu corpo mental. Ele pensa, ele está com uma tela em branco, está com as tintas, os pincéis, mas ele forma, né, uma ideia assim, vamos dizer, do que ele quer pintar, né? Então a projeta no espaço à sua frente, porque quando ele pensar, ele vai projetar no espaço à frente dele, a mantém diante do olho de sua mente e a copia. Então a mente tem um olho que cria aquela forma que ele pensou, um caminho, por exemplo, uma pintura de caminho. Eu gosto muito de pintar telas, né? Vocês sabem disso, que eu já fui professora de pinturas em tecido, em telas, e eu sempre gostei muito de pintar paisagem com ruas, sabe? Mesmo as pinturas de interior, eu gosto muito de pintar pinturas de interior, casas antigas, período colonial aqui do Brasil, eu gosto muito de pintar. E eu, às vezes, não exibo minhas telas, porque eu guardo elas todas, eu guardo minhas telas. Então, mas eu gosto muito de paisagens que mostrem caminhos, né? Tem algo a ver com a minha psicanálise, né? Tem hora a ver com a minha psicologia particular, porque eu gosto muito de paisagem e de quadros que tenham caminhos, não é? Então, aquilo ali, ela já vem na minha mente e isso adquire um corpo, né, no meu olho mental, para que com os apetrechos à minha volta, né, eu consiga fazer aquele quadro. Vocês estão compreendendo? Da mesma forma, o romancista, ele constrói imagem de seu personagem na matéria mental. E ao exercer essa vontade, ele tira essas marionetes de uma posição ou as agrupa em outra para que o enredo de sua história seja literalmente encenado diante de si. Ele pensa nos personagens, ele consegue englobar quem vai ser quem, o que vai fazer o que no romance dele, e ele as agrupa de uma forma para ele desenvolver o trabalho, né? Com nossas noções de realidade curiosamente invertidas, é difícil entender que essas imagens mentais existem mesmo e são tão completamente objetivos que podem ser vistas pelo clarividente e podem até ser arranjadas por alguma outra pessoa além do Criador. Ou seja, a nossa mente ela fica tão forte naquela imagem que um clarividente bom mesmo, ele entra e vai ver aquela imagem na nossa frente, criada pelo nosso campo mental. Olha só, alguns romancistas têm uma vaga consciência desse processo e declararam que suas personagens, depois de criadas, desenvolveram vontade própria e insistiram em levar o enredo da história por linhas bem diferentes, né?
daquelas originalmente imaginadas pelo autor. Isso aconteceu de verdade, às vezes, porque as formas de pensamento foram dotadas da alma de espíritos brincalhões por natureza. Ou, muitas vezes, porque algum romancista morto, né, observando do plano astral o desenvolvimento do esboço do seu colega, achou que poderia aperfeiçoá-lo e escolheu, olha só, gente, escolheu o método para dar suas sugestões. Então, alguém que também era romancista, desencarnado, né, do plano astral, ele observou aquelas nuances do campo mental daquele romancista que estava ali fazendo aquele esboço e tal para escrever. Ele foi lá e mudou, certo? Mudou. No meu caso aqui, quando às vezes eu mudo de assunto nos vídeos, são os mentores que mandam, que comandam o meu campo mental. Às vezes eu quero ir por um lado e eles vão por outro, né? Por causa disso, né? Porque eles mudam o meu campo mental e interferem e jogam para onde eles querem. Até aqui deu para vocês entenderem? Porque se não deu, vocês façam as perguntas de vocês, que o assunto é muito complexo, mas é interessantíssimo para quem estuda formas de pensamento, para quem estuda pensamento, né? Como se cria, né? Como pode se criar alguma coisa assim, né? A primeira que é o pensamento adota a imagem do pensador, a segunda é o pensamento que adota a imagem de um objeto material, e agora nós vamos para a terceira, que é aquele pensamento que adota uma forma totalmente própria, expressando suas qualidades inerentes na matéria, que atrai ao seu redor. Inerente na matéria, que atrai ao seu redor. Apenas as formas de pensamento dessa terceira classe teriam alguma utilidade ao serem ilustradas para representar aquelas das primeira e segunda categoria. Precisaríamos apenas desenhar retratos ou paisagens. Nesses tipos temos as matérias mental ou astral, plásticas, moldadas, imitando as formas pertencentes ao plano físico. No terceiro grupo, vislumbramos as formas naturais para os planos astral e mental. Entretanto, este fato que as torna tão interessantes, né, são muito interessantes, impõe uma barreira intransponível no caminho da sua reprodução exata. São tão interessantes essas formas que se apresentam no plano astral e no mental, né, que tem uma barreira, que ela é intransponível, né, no caminho da nossa reprodução exata. Não se pode reproduzir exatamente, mas se tem a ideia que aquilo ali existe. As formas de pensamento dessa terceira categoria, quase invariavelmente, se manifestam no plano astral. Quase invariavelmente elas estão no plano astral, pois a grande maioria delas é expressão de sentimento e de pensamento. Então, quando a expressão, a gente se expressa por pensamento, né? Ou sentimento, uma coisa que vem de dentro, ela está invariavelmente no plano astral, né? A gente fica difícil, é praticamente intransponível essa barreira para fazer com que a gente desenhe ela. Vocês estão compreendendo? Porque não é objeto material, é um objeto do plano astral ou mental. Aquelas cujos exemplos apresentamos aqui são quase que totalmente desta categoria, né? Exceto alguns exemplos das lindas formas de pensamentos criadas em uma meditação positiva por aqueles que, após uma longa prática, aprendem a pensar, né? Vocês vejam que a gente tem que aprender a pensar, não é mesmo, pessoal? Vocês viram aí, se a gente aprender a pensar, vai criar formas lindíssimas dessa terceira categoria aqui, que não são formas materiais, são formas dos sentimentos. Então elas cria-se uma barreira que é difícil até desenhar. Qual é o sentimento que eu vou desenhar por um animal? Qual é o sentimento que eu vou desenhar por uma criancinha no berço?
Qual o sentimento que eu vou desenhar por um espírito que está chegando, né, através de uma criancinha que nasceu? Qual o sentimento que eu vou desenhar, pessoal, por essas criancinhas que foram barbaramente assassinadas ultimamente agora? Né? Qual o sentimento que eu vou desenhar por aquela senhora que desencarnou esfaqueada pelo aluno? Qual o sentimento? Vocês estão compreendendo? É um sentimento que está aqui nessa terceira opção, nessa terceira classe de pensamentos. Você está entendendo? As formas de pensamento dirigidas a indivíduos produzem efeitos definitivamente marcados. Se a gente pensar numa pessoa, é definitivamente marcado, né? Essa forma de pensamento, sendo estas parcialmente reproduzidas na aura do destinatário, aumentando assim o resultado total ou repelidas dele, tá? Um pensamento de amor e de verdade, de proteger, dirigido a algum objeto amado, cria uma forma que chega à pessoa imaginada e permanece em sua aura como um agente de defesa e proteção. Ou seja, se eu penso bem, né, numa criancinha que nasceu, eu mesmo de longe, que eu não a conheça pessoalmente, eu mando um amor, um carinho para essa criancinha, como eu não sei como, eu fiquei muito entusiasmada com o nascimento daquele menino Miguelzinho lá de Belo Horizonte, filho da Juliana Abranches, né? Então eu mando mensagem de amor e carinho para ele se sustentar aqui nessa reencarnação. Vocês estão compreendendo? Então, permanece na aura do bebezinho como um agente de defesa e proteção. Por mais que alguém queira fazer mal ao menininho, não vai acontecer isso, não vai, porque eu estou mandando, né, pensamento de amor e de vontade de protegê-lo, né? Estou praticamente todos os dias mandando isso. Então ele é um objeto protegido por mim, tá? Então buscará todas as oportunidades para servir e todas para defender, que nesse caso aqui é o meu caso, que eu faço por todos vocês que nos ajudam aqui no canal, né? Não por uma ação consciente e deliberada, mas seguindo cegamente o impulso impresso nela, e fortalecerá as forças amigáveis que encontrar na aura e enfraquecerá as adversas. Então eu estou fortalecendo todos vocês que ajudam a gente aqui, dos que colocam o nome nos comentários, dos que colocam aí as suas doações. Eu estou fortalecendo cada aura dessa, tá? E estou enfraquecendo as adversas, né? Quem falar mal de nós, seja nos vídeos, seja em qualquer outra parte, ela vai ter a influência adversa do meu pensamento. Estão compreendendo? Olha assim criamos e mantemos verdadeiros anjos da guarda ao redor daqueles que amamos. E muitas orações de mãe para um filho distante o circulam, por exemplo, né? Embora ela não saiba por qual método essas orações são atendidas, às vezes as mães não sabem, né? Mandam uma proteção, um amparo, uma oração para um filho distante e não sabe por que as orações foram atendidas. Por que será que as orações foram atendidas? Aqui está a explicação, né? Nos casos dos quais bons ou maus pensamentos são projetados para indivíduos, esses pensamentos, para cumprirem sua missão diretamente, devem encontrar na aura do objeto. O objeto é a coisa ou a pessoa que está distante, tá? A quem eles foram enviados, materiais capazes de responder com simpatias às suas vibrações. Qualquer combinação de matéria só pode vibrar dentro de certos limites definidos. E se a forma pensamento estiver fora de todos os limites dentro dos quais a aura é capaz de vibrar, ela não poderá afetar a aura do outro. Ela, consequentemente, ricocheteia com uma força proporcional à energia com a qual colidiu na pessoa. Então, quem pensa mal do outro, quem deseja mal, se vem a energia. Se bater em mim e eu não estiver, né, com aquela vibração de maldade que a outra pessoa estava para comigo, aquela energia ela vai ricochetear em mim e vai voltar
na mesma proporção que aquela pessoa pensou em mim de maldade, ou em qualquer um de vocês. Por isso se diz que coração e mente puros são os melhores protetores contra qualquer ataque hostil, pois construirão um corpo astral e mental de materiais refinados e sutis, e portanto esses corpos não podem responder às vibrações que exigem matérias grosseiras e densas. Então, se alguma coisa, alguma vibração estiver vindo contra mim e ela é feita de uma matéria grosseira e densa, vai ricochetear em mim, porque eu não estou naquela vibração maldosa, eu não estou naquela vibração de maldade, eu não estou naquela vibração de fazer o mal, né? Já de propósito, já de caso pensado, e vai ricochetear em mim e vai voltar para quem me mandou, né? Se um pensamento mal projetado com uma má intenção atinge um corpo desses, só pode ricochetear nele e é tirado de volta com toda a sua energia. Ele não volta para trás, junto com a linha magnética de menor resistência, aquela que acabou de atravessar, e atinge seu projetor, vai voltar para quem projetou aquilo contra mim. Este, por ter uma matéria em seus corpos astral e mental semelhante à da forma que pensamento gerada por ele tem a forma pensamento, né? Ruim, densa, maligna, que pensou em mim, por exemplo. Ele é lançado em vibrações reagentes e sofre os efeitos destrutivos que queria provocar no outro. Então, tudo que alguém quiser provocar em mim de maldade vai ser provocado em si, né? Porque vai ricochetear em mim, vai voltar, tá, para ele da mesma forma, na mesma proporção. Se pensou muito mal, vai ricochetear e vai voltar muito rápido, muito mal mesmo, tá? Portanto, o feitiço e as bênçãos viram contra o feiticeiro, tá? E disso também surgem também os efeitos graves de odiar ou suspeitar de uma pessoa boa, né, e avançada. As formas de pensamento enviadas contra essa pessoa não podem feri-lo, e elas ricocheteiam contra seus criadores, despedaçando-os mental, moral ou fisicamente. Então essas pessoas pessoas egoístas que desejam mal para os outros, né, elas vão permanecer no corpo dessa pessoa, tá? Ela fica aberta a ataques, né, daqueles que lhe desejam mal. Se tiver uma forma de pensamento ruim, desejar mal para os outros, mesmo que a pessoa, se tiver um campo astral, um campo mental muito bom, vai voltar, vai ricochetear e não vai ter como pegar naquela pessoa que pensa o bem, que deseja o bem, que vive para o bem. Vocês estão compreendendo? Então aí é que surgem essas coisas, a bênção e o feitiço vira contra o feiticeiro. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Não tem como, pessoal, não tem como, mais cedo ou mais tarde isso acontece. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida desse assunto, as 3 classes de formas de pensamento, tá? Como se dão. A primeira, né, que é quando o pensamento adota a imagem do pensador. A segunda é quando o pensamento adota a imagem de um objeto material. E a terceira é quando o pensamento, né, ele cria formas e adota uma forma totalmente própria, expressando as suas qualidades, né? Moral, sentimentos, né? Tudo, todos os tipos de sentimento. Essa daqui, ela é inerente à matéria. Ela só atrai matéria ao seu redor. Deu para vocês entenderem? Atrai matéria ao seu redor. Mas, na verdade, ela é a criadora no campo astral e no campo mental de todos os pensamentos. E, como eu disse, até dormindo, o nosso espírito pensa, não é? O nosso corpo fica dormindo, mas o espírito sai e o espírito pensa, vai pensar tudo, vai estar com aqueles que têm maior afinidade. Por isso que é bom ter sempre os pensamentos bons, né? Para você não ir parar num pesadelo, né? Até já falamos em vídeo sobre isso. Qual é a situação que está o seu espírito, o seu perispírito, o seu corpo astral? A gente vê pela qualidade dos nossos sonhos, né? Eu já fiz vídeos para trás,
falando sobre isso, e a gente até pode fazer mais algum para frente, explicando sempre alguma coisa, porque sempre tem alguma coisa para a gente estudar, né? Sempre tem alguma coisa para a gente aprender, sempre tem alguma coisa para a gente estar sempre colocando no nosso dia a dia, né, pessoal? Sempre tem. E o nosso canal é para isso, é para esses estudos esotéricos, é para esses estudos espirituais, é o que estamos encontrando na nossa vida de agora, ok? Beijão, pessoal, fiquem com Deus, namastê para todos, paz, saúde, prosperidade, eu espero que tenham gostado, boa semana para todos, tá? Que Deus ilumine todos os seus caminhos, dê prosperidade, paz, harmonia na família, tá? Vamos vendo aí nossas redes sociais, tá? Eu tô colocando dicas agora de geobiologia no Instagram, no TikTok, tá? Reels rapidinhos para ir ajudando vocês a melhorar a situação de dentro de casa de vocês, mas o importante mesmo é a nossa paz de espírito. O importante mesmo é o nosso conhecimento e a nossa prática dentro daquilo que a gente coloca aqui no canal. Eu espero sempre que vocês estejam melhorando. Fiquem com Deus, paz, saúde, proteção, namastê para todos. Paz, saúde e proteção divina para todos.